Seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso último programa desta semana sobre a resolução do Conselho Federal de Documentos Psicológicos. Hoje nós vamos conhecer o documento parecer e também vamos trazer algumas dicas, algumas orientações que constam na resolução, mas também com algumas reflexões nossas sobre a entrega de documentos, a entrevista devolutiva de entrega de documentos, a necessidade de você fazer o registro, né? Uma ficha, registro, um livro de entrega. Também vamos abordar validade de documentos. Quais são os documentos que é necessário que você determine uma validade ao redigi-lo. Então, se você quer mais informações sobre esses conteúdos, fique conosco. Logo após a vinheta, nós vamos conhecer parecer psicológico e algumas orientações finais sobre a produção de documentos. Até daqui a pouco. Muito bem, agora nós vamos conhecer o parecer psicológico e ao final fique conosco, porque nós vamos falar sobre guarda de documentos, validade, entrega e a entrevista devolutiva de documentos psicológicos. Vamos lá. Vamos aqui só relembrando que no artigo 8 tem as modalidades dos tipos de documentos, que a resolução define como documentos do exercício profissional de psicólogos e de psicólogos. Nós já tivemos um vídeo essa semana sobre declaração comparando com atestado, um vídeo sobre relatório psicológico comparando com o laudo psicológico. Também abordamos rapidamente o relatório multiprofissional e deixamos por hoje, por último, para falar do parecer psicológico, artigo 14º. Então vamos lá, o artigo 14º da resolução, o artigo 14. Parecer psicológico. Ampliar aqui um pouquinho. Vamos primeiro entender a conceituação do parecer psicológico, segundo a resolução do Conselho. Parecer psicológico é um pronunciamento por escrito que tem como finalidade apresentar uma análise técnica respondendo a uma questão problema do campo psicológico ou respondendo a documentos psicológicos questionados. Ponto importante. Eu vejo na prática que os colegas confundem parecer com laudo. E algumas demandas de avaliação psicológica, principalmente em contextos ou esferas judiciais, o psicólogo ao produzir ou realizar, melhor dizendo, uma avaliação psicológica, ele quer dar a devolutiva ou ele dá a devolutiva com parecer psicológico. Cuidado, colega, psicóloga e psicólogo, porque se você fizer isso, você está incorrendo a um erro técnico e ético. O parecer não é um documento fruto de avaliação psicológica. Isso mesmo. E não é uma novidade dessa resolução de 2019. Já desde a resolução anterior, a resolução 07 de 2003, ou seja, 2003, né, para 2025, quase 22 anos já. O parecer não é um documento para comunicar, e nunca foi, tá? Resultado de avaliação psicológica. Mas é confuso em alguns contextos, porque muitas vezes já é comum falar o parecer da avaliação psicológica ou a autoridade judiciária, pede o parecer, né, da avaliação ou das condições psicológicas, né, de uma criança, do trabalhador adoecido. Então a gente tomar cuidado. O psicólogo e a psicóloga é o profissional que tem que entender qual documento ele vai usar para comunicar um serviço solicitado por terceiros. Voltando aqui para o conceito, o parecer, veja que ele não é um documento de apresentação, de síntese, de análise ou apenas de registro. O parecer é um documento para o profissional se pronunciar, ou seja, para ele mostrar a opinião dele, lógico que fundamentada, essa de forma por escrito, tá? Qual é a finalidade do parecer? Uma análise técnica. Então, eu sempre vou usar o parecer quando surgir uma questão, uma dúvida, uma situação que um especialista da psicologia precisa responder.
Pode ser uma dúvida na esfera judiciária, como, por exemplo, o processo de investigação feito está adequado, né? Processo de investigação psicológica feita. Eu não vou fazer uma avaliação psicológica para dizer se o processo foi bem feito. Eu vou analisar como foi feita a avaliação. E aí, para responder essa dúvida, eu vou me manifestar como parecer. Pode surgir, por exemplo, dúvidas dentro da esfera judicial ou não, sobre um contexto de uma intervenção psicológica, se a sala do ambiente foi adequada para a prestação do serviço, se a teoria, o método ou a técnica utilizada é uma técnica ou uma teoria reconhecida pela ciência da psicologia. Então, surgindo essa dúvida, até às vezes surgem dúvidas sobre conceitos, né, dentro da esfera judicial. Às vezes a autoridade não entende como aquele conceito foi aplicado, né, por um perito ou um assistente técnico da psicologia, e aí ele pede que o outro perito ou o próprio perito responda o conceito, aquela teoria e a implicação dela em relação ao processo. Eu posso, por exemplo, emitir um parecer psicológico, a resolução reforça isso, sobre documentos psicológicos. Eu, inclusive, faço muito isso. A parte me contrata para demandas judiciais, seja de concurso público, seja da Justiça do Trabalho, e eu faço a análise do processo feito por outro colega, por uma instituição, como a etapa do concurso público, analiso o processo, analiso o laudo e vou emitir um parecer, normalmente apontando falhas, apontando falta de referências, apontando falta de uma conclusão ou de uma relação nexo-causal. Então, eu não vou fazer uma avaliação do candidato novamente para dizer se ele está apto ou não. Eu vou analisar. Se eu fizer isso, eu emito um laudo. Mas se eu fizer análise de como foi feito a avaliação pela instituição ou por um perito da justiça, ou como ele escreveu o laudo, para me manifestar em relação a esse laudo ou o processo realizado por outro colega, eu vou usar um parecer psicológico. Inciso primeiro. O parecer psicológico visa dirimir dúvidas de uma questão, problema ou documento psicológico que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta. A elaboração do parecer exige da psicóloga do psicólogo conhecimento específico e competência no assunto. Se eu vou responder uma dúvida sobre um conteúdo, um assunto em matéria de psicologia, entende que eu tenho um domínio, que eu tenho competência para responder aquela dúvida. O resultado do parecer psicológico pode ser indicativo ou conclusivo. O parecer psicológico não é um documento resultante do processo de avaliação ou de intervenção psicológica. Então, registrem bem isso. Raramente um psicólogo na clínica faz parecer psicológico, tá? Raramente. Quando é que um psicólogo na clínica poderia fazer um parecer psicológico? Normalmente uma solicitação administrativa, de um plano que ele atua, de uma instituição, né? Um psicólogo dentro do SUS, do SUAS, para emitir um parecer sobre uma metodologia, sobre o ambiente, se é adequado. Eu posso fazer um parecer dentro de uma instituição para dizer o que é necessário para que aquela sala seja adequada, né? Para o serviço de psicologia funcionar. Isso não é tão comum de se acontecer, tá? Geralmente o parecer está dentro muito mais da esfera judicial ou dentro de processos, né, relacionados a processos administrativos sobre adoecimento do trabalhador. E quem emite o parecer geralmente está analisando ou um documento psicológico, ou o rito de um processo, ou a intervenção feita por outro colega. Como eu disse, eu faço muito parecer psicológico dentro da esfera judicial, geralmente para analisar, demonstrar minha análise, muitas vezes com questionamentos, sobre o laudo emitido por outro psicólogo ou pelo perito da justiça. O parecer tem uma estrutura muito parecida com o laudo. A diferença é que ele não vai ter procedimentos, porque os procedimentos para a realização do parecer é o psicólogo, é o conhecimento técnico dele. Ele não vai fazer aplicação de testes. Ele até pode ouvir pessoas, né? Ele vai falar lá na análise, né? Mas é muito mais a análise do psicólogo do que ele está utilizando instrumentos, procedimentos psicológicos. Então, o parecer é composto pela identificação, descrição da demanda, análise e conclusão, e o parecer também, assim como o laudo, nós precisamos apontar referências. Já que eu estou fazendo uma análise e vou me manifestar através de um pronunciamento por escrito, eu preciso fundamentar essa minha análise. Vou dar um exemplo. Se eu for fazer uma análise sobre um documento psicológico, uma das referências que eu vou usar é essa resolução, para mostrar ou que o psicólogo conseguiu seguir, né,
as normas técnicas éticas que a resolução preza ou que não. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o parecer e ver modelos de escritas, lá no nosso curso, vai estar aqui na descrição do vídeo, na primeira mensagem fixada, nós estamos deixando o link do curso para você. Vamos ir para o momento final desse vídeo, vai ser um vídeo mais rápido. Nós vamos trazer algumas considerações finais sobre cuidados éticos que a resolução traz em relação à produção de documentos. A primeira dela é guarda de documentos e condições de guarda. Aqui não há grandes novidades. A guarda de documento continua sendo mantida por 5 anos, porém a resolução, ela continua sendo 5 anos, tá? A resolução que anterior não abordava isso, ela aponta que essa guarda pode ser em formato físico ou digital, então eu posso pegar o documento, guardar o documento em papel mesmo, ou eu posso depois digitalizar esse documento e guardar na nuvem, né, num arquivo seguro, e aí com todos os prontuários, né, conforme a resolução 01 de 2009 do CFP. Lembrando que não é até 5 anos, é no mínimo 5 anos. Se acontecer qualquer situação durante esses 5 anos que eu precise guardar por mais tempo, eu vou guardar esse documento por mais tempo. Eu trabalho numa instituição e os trâmites dos processos demoram mais de 5 anos, eu vou guardar pelo tempo, mais de 5 anos, pelo tempo mínimo aí do que o trâmite do processo corre, tá? A responsabilidade pela guarda do material cabe sempre a psicólogo ou psicólogo, mas a resolução traz um reforço que a anterior não abordava tanto, que é a instituição também ela precisa dar condições para a prestação dos serviços profissionais do psicólogo ou da psicóloga, ou seja, ela também responde, né, pela essa guarda de materiais. O prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em leis, por determinação judicial, em casos específicos em que as circunstâncias determinem que seja necessária a manutenção de uma guarda por maior tempo. Esse é um exemplo que eu citei que é comum, pode acontecer. No caso de interrupção do trabalho da psicóloga ou do psicólogo por quaisquer motivos, o destino dos documentos deverá seguir recomendado no artigo 15 do Código de Ética Profissional. Então, se você atua numa empresa, numa instituição pública, numa clínica prestando serviço para a clínica, e por qualquer motivo você vai se desligar, você tem que fazer, a gente chama um inventário dos prontuários daqueles documentos, já que ele não é seu, é da clínica que você prestava serviço, é do órgão, né, ou da organização que você trabalhava. Você vai fazer um inventário para fazer, se não tiver um outro psicólogo ou psicóloga para assumir aquele material, para fazer o lacre junto ao Conselho Regional de Psicologia. Se tiver outro profissional, você faz um termo relatando tudo que tem ali para aquele outro profissional assinar, informando que ele está recebendo toda aquela documentação para você e para a instituição também ficarem resguardadas. Seção 5. Do destino e envio do documento. Seção 5 do destino e envio de documentos. Essa aqui é uma novidade, tá? Artigo 16. Os documentos produzidos pela psicóloga, pelo psicólogo, devem ser entregues diretamente ao beneficiário da prestação do serviço, ao responsável legal ou ao solicitante, em entrevista devolutiva. Veja que a resolução informa que a gente precisa entregar diretamente, aí aqui surgem muitas dúvidas. Quer dizer que eu não posso entregar no formato digital? Pode, se ele está entregando diretamente a ele, né? Diretamente não quer dizer entregar em mãos, tá? É que você tem que encaminhar, entregar para aquela pessoa e ter alguma confirmação que foi entregue. Só que a resolução também aborda que é preciso fazer uma entrevista devolutiva. Essa entrevista devolutiva é principalmente para documentos como relatório psicológico, relatório multiprofissional, laudo, tá? O atestado, em alguns casos, você precisa fazer, declaração não necessariamente precisa, e o parecer, geralmente, como faz inclusive parte de um trâmite de processo, você não está entregando diretamente ao solicitante, você está anexando, né, através dos certificados digitais no processo, geralmente acontece assim. Mas se você está fazendo um parecer numa esfera administrativa, também recomendo que seja feito, entregue diretamente com a entrevista explicativa, mas não é o mais comum. Mas com certeza, laudo e relatório são os documentos que precisam ter essas entrevistas devolutivas. É obrigatório, outra novidade, parágrafo 1º, que a psicóloga ou psicólogo mantém um protocolo de entrega dos documentos.
Lembra aquele livrozinho que é muito usado em portarias de condomínios, né? De edifícios, que a pessoa chega um produto dos Correios, ou chega uma entrega, né? De terceiros para um morador, um residente ali, ele pega, faz a data, coloca o que é que se, qual é o conteúdo, ou pelo menos a quem se destina, esse é um envelope, e bota o nome, né, da pessoa que se destina. E a pessoa, quando vai pegar, ela vai e dá uma rubricada, ela assina. Então a resolução traz hoje essa obrigatoriedade. Muitos colegas não fazem. Minha sugestão: você pode pegar um livro, ou você pode, esse protocolo ser feito, inclusive, na cópia do documento. Você fica com a cópia, o seu avaliado, seu cliente, seu paciente vai pegar, se dá a entrevista e pede para ele rubricar. Mas e quando a entrega é por meio digital? Você pede aquela confirmação de recebimento do teu paciente e do teu cliente. Lembrando que quando essa resolução saiu, já tinha a atual resolução de atendimentos mediados por tecnologia, que sofreu alterações agora em 2024, mas não era uma prática tão comum, tá? Com certeza, depois de 2020, com a pandemia, que houve um grande boom dos atendimentos mediados por tecnologia. Mas a entrega, sim, essa comprovação do recebimento, ela pode ser feita também de meios digitais. Os documentos produzidos poderão ser arquivados em versão impressa, para apresentação no caso de fiscalização do Conselho Regional de Psicologia ou instâncias judiciais, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Resolução 01/2009, ou outras que venham alterá-las ou substituí-las. O que é que quer dizer aqui? Veja interessante, não está dizendo que tem que ser feita na forma impressa. Elas poderão. Então, o teu conselho pode solicitar que determinados tipos de documentos tenham que ser feitos na forma impressa para quando tiver fiscalizações. Mas, a priori, a gente pode fazer na forma impressa ou na forma digital. Seção 6. Esse aqui é um ponto legal. Prazo de validade do conteúdo dos documentos. Um ponto interessante é que a validade de laudo já era abordada na resolução anterior, só que o termo era poderá adotar validade do conteúdo. Olha que o artigo 17 da atual resolução, ela regulamenta, né? O prazo de validade do conteúdo do documento escrito decorrente da prestação de serviços psicológicos, olha o verbo deverá, não é mais poderá. Ou seja, tem que ser indicado no último parágrafo dos documentos. Que documentos eu apresento validade? Documentos que eu estou apresentando uma análise, uma certificação das condições psicológicas. Então, laudo e atestado são os documentos a priori que a gente vai ter que definir validade. Declaração precisa? Não, não precisa. Primeiro que eu não estou falando das condições psicológicas de ninguém, né? Estou falando de um serviço. Parecer também não estou falando das condições psicológicas, estou tirando uma dúvida, dirimindo uma dúvida sobre o campo da psicologia. Então, necessariamente não tem que definir validade. Relatório psicológico, em alguns casos, pode ser que seja interessante você deixar a validade, principalmente quando você faz orientações, encaminhamentos ou sugestões de intervenções. Mas não é um documento que, a priori, precisa se definir validade. Agora, atestado de aptidão psicológica, laudo psicológico, precisa sim ser definida a validade. Parágrafo 1º, a validade indicada deverá considerar a normatização vigente na área em que atuar psicólogo ou psicólogo, bem como a natureza dinâmica do trabalho realizado e a necessidade de atualização contínua das informações. Não existe nenhuma normativa do Conselho que vai lhe dizer ou vai apresentar para a categoria que tal situação é validada X anos, tal situação é validada X meses. Não existe. O psicólogo tem autonomia para definir validade. Existem poucas práticas que já vêm uma normatização da validade. A avaliação para manuseio de arma, o laudo tem que ter a validade de até 1 ano, né? A própria Polícia Federal aborda isso. A resolução do Conselho aborda que a validade de avaliação para manuseio de arma pode ser no máximo até 2 anos. Na prática, as validades que nós vamos colocar em documentos é de 1, 2, 3 meses no máximo, sempre considerando a demanda da avaliação, os contextos e outras situações.
Quer aprender mais como definir com critérios técnicos a validade? Novamente, nosso curso a gente aborda, dá dicas, inclusive para casos de transtornos psicológicos. Sessão 6 já falamos, já estamos encerrando sessão 7. Aproveitando agora que estão começando a fazer aqui um barulhinho no apartamento, aqui no estúdio ao lado. Entrevista devolutiva. Artigo 18. Para entrega do relatório e laudo psicológico, é dever da psicóloga e do psicólogo realizar ao menos uma entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição atendida ou responsáveis legais. A própria norma define quais documentos a gente tem que fazer uma entrevista devolutiva. O relatório multiprofissional ou psicológico e o laudo psicológico. Tem casos que a gente não consegue fazer essa entrevista porque o próprio interessado não quer. Não quero entrevista, por favor, mande só a documentação. A gente precisa fundamentar, deixar registrado e colocar o porquê foi impedido de fazer a entrevista. E no parágrafo 1º, deixa claro isso. Na impossibilidade desta se realizar, a psicóloga ou psicólogo deverá explicar suas razões. Parágrafo 2º. Nos demais documentos produzidos com base nessa resolução, é recomendado à psicóloga ou psicólogo, sempre que solicitado, realizar a entrevista. Não sou obrigado. Agora, se eu for solicitado, a resolução recomenda assim que a gente faça essa entrevista devolutiva. A resolução entrou em vigor 90 dias após a sua publicação, isso já faz alguns anos, ela foi publicada em 1º de julho, se não me falha a memória, não em abril, né? Entrou em vigor em julho de 2019. Vamos conferir aqui para não ficar com dúvidas. 29 de março, 90 dias a partir de 1º de julho, finalzinho de julho, 1º de julho de 2019, essa resolução entrou em vigor. Muito bem, estamos encerrando mais uma semana aqui no nosso canal do YouTube, vídeo todos os dias, mesmo com alguns desafios, às vezes o vídeo sai à noite, na segunda-feira eu programei o vídeo para sair, quando eu fui verificar não tinha saído, tinha colocado ele no, acho que é módulo, não é módulo público, aí eu liberei na terça-feira 2 vídeos por isso, mas o nosso desafio, pelo menos nos próximos 100 dias, aí é todos os dias, de segunda a sexta, um vídeo por semana. E quem conhece a minha rotina sabe como isso é difícil para mim, porque eu trabalho em 3 instituições, ainda tenho a minha consultoria, trabalho com avaliação, trabalho com cursos, mas estou aqui compromissado, trazer conteúdos de qualidade, conteúdos importantes, atualizados para você, e esse é um desafio que nós nos colocamos aqui junto com a minha equipe, todos os dias um vídeo de segunda a sexta com temas para você. E é por isso que eu quero também pedir a você, até como uma forma aí de você nos deixar motivado e motivada, primeiro deixar sua curtida, se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso portal de cursos, vou deixar também na descrição do vídeo, mas vai aparecer aqui no vídeo o endereço do portal dos nossos cursos, tem até cursos gratuitos para você, profissional estudante de psicologia. Mas eu também queria pedir que você deixe sugestões de temas, já que a gente vai ter vídeos todos os dias. A gente fazia vídeos 1 por semana, aumentamos para 2 por semana. No final do ano tive muitas viagens, reduzimos para 1 por semana. Mas a partir do retorno do recesso das férias, eu acho que dia 15 de janeiro, por aí, a gente adotou um vídeo por dia, de segunda a sexta. E quero convidar você também a conhecer nosso curso de elaboração de documentos. Mais uma vez, vai estar aqui na descrição do vídeo. E conte conosco, que a gente puder ajudar para você tirar suas dúvidas e a gente crescer junto nessa profissão que é tão bonita. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.